Reflexão do dia, reflexão do dia. Na reflexão do dia de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da música e também da música dentro da liturgia. Nós percebemos que a música ela favorece muito a oração, a adoração, a meditação, a termos o nosso encontro com Deus. A música ela pode, de fato, nos ajudar bastante, mas ela pode também atrapalhar bastante quando não existe um discernimento como aplicar a música dentro do seu papel devido, né? Dentro da liturgia, dentro da sua forma devida. Quando a gente olha para a liturgia, a gente percebe que o que deve ser priorizado são músicas que convidam a alma a adorar a Deus. Nunca podem ser músicas que priorizam o ritmo, porque o que a gente vê muito é isso. Nas missas, né, nas celebrações, como se o mais importante fosse o barulho, o ritmo, o, o entusiasmo. Às vezes a gente confunde a alegria verdadeira com a alegria sensual. São coisas distintas. A alegria sensível e a alegria que brota de uma música bem escolhida, voltada para Deus, são coisas distintas. Porque quanto mais uma música ela é discreta, ela é mais simples, ela vai sendo mais profunda. Mas quando a música ela é voltada de forma excessiva para a emoção, para o sentimento, para as paixões, então o foco está muito no homem, na mulher, né? No ser humano. Então isso vai provocar, sim, muitas reações emotivas, arrepios, muitas lágrimas, muitas sensações, muitas lembranças, muitas reações corporais, às vezes dentro de uma adoração, dentro de uma missa. Isso em si não é mal, mas a função da música, em primeiro lugar, não é isso, é nos voltar para Deus. E a tentação de escolher músicas excessivamente emotivas é nós nos voltarmos para nós mesmos e confundirmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, com uma experiência de Deus. E nessa confusão, muitas vezes, nós não nos sustentamos na nossa caminhada, porque a gente vai se acostumando a viver apenas de sensações, de uma imaturidade nessa experiência, que às vezes é uma experiência que a gente dá o nome de experiência com Deus, mas muitas vezes é uma experiência da visão que eu tenho de Deus, muitas vezes distorcida, muitas vezes amarrada ao meu sentimentalismo. É preciso fazer uma diferença aqui. As emoções são importantes, os afetos, os sentimentos. E isso acontece mesmo que, por exemplo, numa missa fosse cantado em latim, um canto gregoriano, ou mesmo em português, ou outra língua qualquer, se não tivesse nenhum instrumento e fosse uma música suave,
Poderia vir, sim, emoções. Mesmo que numa missa não tivesse nenhuma música, poderia vir, sim. As emoções não estão presas à música. As emoções, os sentimentos, são algo que Deus nos deu para que nós rezássemos, para que nós nos expressássemos como pessoa. Isso faz parte. A grande questão não é essa. A grande questão é que os afetos não podem ser o centro ali, porque senão nós esquecemos que o centro da Santa Missa é Deus e começa a ser nós mesmos. E isso perde todo o sentido. E muitas vezes as músicas elas são escolhidas com base nisso, de levar as pessoas a ter uma experiência consigo mesma. Claro que muitas vezes não é dito isso, mas a mecânica do pensamento vai nessa linha. Quanto mais as pessoas se sentirem bem, se sentirem tocadas, se sentirem realizadas, se sentirem motivadas, então a música é boa. Percebam que a nuance, que o foco está no sentirem-se, sentirem-se. Sempre o enfoque está nisso. E isso é um erro grotesco. Não é uma questão de tradicionalismo, de carismatismo, de TL, ou de ser paróquia, ou de ser renovação, ou de ser nova comunidade. Não é nada disso. É uma questão de bom senso. É uma percepção correta do que é a Santa Liturgia, independente da expressão da espiritualidade, seja ela carismática, beneditina, seja ela dominicana, seja ela carmelitana, a liturgia, o centro sempre é Deus. Claro que as expressões dentro dessas ordens, a forma de celebrar, vai ter as suas pequenas diferenças, né? E vai tendo certas permissões dentro da Santa Igreja para essas expressões, mas nós não podemos tirar o foco de forma alguma, e falta muita formação nesse sentido. Uma outra coisa que existe também é como escolher as músicas, além da questão do ritmo, a letra, a teologia da música. Essa teologia da música, ela está coerente com a fé católica? Algo que é uma dica bem importante é, por exemplo, dentro da Santa Missa, o Glória, a letra do Glória sempre tem que ser aquela letra que está ali dentro da própria liturgia diária, que tem um livrinho da liturgia diária aqui no Brasil, né? Tem no próprio ali missal aquela letra do Glória. Então não adianta inventar outras letras diferentes que não está ali proposta. É aquela letra mesmo que tem. Então não é inventar coisas, né? Não é colocar um glória em forma de reggae, não é inventar outras letras maravilhosas, já está ali proposto. E não é fazer, perdão, invencionices. Por exemplo, o ato penitencial já tem uma das formas mais comuns é essa: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Aí o refrão canta-se assim, né? O reza-se, e depois canta-se Kyrie eleison, depois o Cristo que vieste chamar os corações, aliás, os pecadores humilhados, aí Cristo eleison, depois Senhor que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, e depois Kyrie eleison. A forma que está lá na liturgia de fato é essa, e pode ser dessa forma cantada, né? Não precisa inventar-se muita coisa. Tem outras formas, sim, de se fazer o ato penitencial, mais rezada também,
mas quando for cantada, essa é uma das formas mais seguras também. Aí pode-se colocar várias melodias, né, como se coloca, muitas bonitas, lindas, né? O Shalom, por exemplo, tem várias melodias muito bonitas, né? Eu digo Shalom porque é o que eu mais tenho contato. A comunidade Shalom tem, tem melodias belíssimas, colocando dentro dessa letra, né? Por exemplo, o santo, não precisa estar mudando o santo, porque o santo é aquele que está ali, dentro da letra do, do missal, da liturgia, não precisa colocar outra letra. Então, só são algumas dicas aqui que a gente pode estar bem atento, né? Então, nós não cantamos dentro da liturgia apenas, nós cantamos a liturgia. Não é um show, não é uma apresentação, não é uma imitação, é cantar a liturgia, é uma harmonia, há uma comunhão ali, que deve favorecer as pessoas a rezarem. Os, os corais, os ministérios, né, devem ensaiarem, devem ter essa unidade de oração, devem rezarem um pouco antes, devem, por exemplo, buscar a formação. Essa que eu estou falando aqui é uma pequena pincelada. Tem um livro que a Canção Nova lançou agora, que o nome é Músico de Missa, que eu indico para vocês. Músico de Missa. E vai mostrando como você deve escolher as músicas. O autor é o André Florencio, músico de missa, da editora Canção Nova. Tem um outro livro que o nosso querido padre Jonas Abib escreveu há muitos anos atrás, que é Músicos em Ordem de Batalha. Lá ele já vai falar outro aspecto da música. Qual é o aspecto? É o aspecto que a música, ela é uma batalha espiritual contra o reino das trevas, contra a mentalidade mundana. Então aqui já é o aspecto não só litúrgico, mas o aspecto também de evangelização. E algo que os músicos têm que estar atento dentro da liturgia, né, é essa harmonia. Não é que o músico, alguém que está cantando, melhor dizendo, o músico não, né, alguém que está servindo ali, não é que um tem que estar mais destacado que o outro, que às vezes há uma briga dentro do coral para ver quem canta mais, quem canta melhor, né? Não, tem que ter uma harmonia ali, uma sintonia entre os que estão cantando. Não é para ver quem canta melhor. Não é um The Voice católico, né? Para ver ali quem vai ganhar um prêmio, quem vai ser elogiado. É um serviço a Deus. Um outro cuidado que o Monsenhor Jonas vai mostrando no livro o Músicos em Ordem de Batalha, e ele também fala isso em uma das suas pregações, e em várias, aliás, é que o músico vai tendo uma sensibilidade muito grande quando canta e após ter cantado. Então, como ele vai ficando muito sensível às suas emoções, ele pode, após ter cantado, saindo de um show, saindo de uma noite de louvor, saindo de um momento onde ele se viu cantando, as emoções estão muito afloradas ali. Então, ter muito cuidado com os elogios, ter muito cuidado com as tentações da carne, seja a gula, seja a tentação com um namorado, com os amigos, porque nessas horas que as emoções estão muito afloradas no corpo, porque a música, ela deixou muito sensível ali também o, o corpo, né? Então o inimigo pode investir para que a pessoa possa cair em vários pecados em relação à sensualidade, do olhar, do tocar, em várias tentações em relação à castidade. Então, quem canta deve estar muito atento a isso, à vaidade, à questão do orgulho, à questão da vanglória, à questão do julgamento dos outros, né? Tudo isso é preciso muita atenção. Então, você está ali como alguém que é um instrumento de Deus para os outros.
é um instrumento da graça, é um evangelizador também. Então, é um dos livros que eu indico, é Músico de Missa, que é um lançamento da Canção Nova, muito bom esse livro. E indico para todos que cantam, para todos que servem aí no canto. Estou lendo e estou gostando bastante, né? E também o livro Músicos em Ordem de Batalha, que esse já é mais antigo. Você que não tem o costume muito de ler, você pode estar ouvindo formações sobre isso, né? Tem muitas pregações no YouTube sobre isso. Tem um livro do Papa Bento XVI, que é o livro O Espírito da Música. Esse livro é pela editora Eclésia. É um livro muito profundo que fala sobre a importância da música, a beleza, a sintonia da música e o silêncio na liturgia. É algo muito profundo. Claro, nosso querido Papa Bento XVI sempre foi muito profundo, né? Então, O Espírito da Música, o nome do livro do Papa Bento XVI, que ele escreveu ainda enquanto cardeal, né? E tem um livro de Santo Agostinho, que ele escreve também com o mesmo nome, O Espírito da Música, se não me engano é esse o nome do livro. Esse já é mais complexo e é bem grossão, né? Mas, para quem quiser aprofundar mais, seria bem interessante. Essa é a parte mais formativa, né? A parte técnica, os que estudam de forma mais técnica buscam de outra forma, né? Então é importante a gente estar buscando essas formações. Eu estarei falando em outros programas, outras dicas aqui mais específicas sobre cada ponto, dicas mais pontuais sobre determinado canto da missa, canto de comunhão, canto de ofertório, como escolher, né? Eu acho que é interessante isso, tá bom? Creio que isso vai ajudar bastante a gente rezar melhor na missa, entender o sentido da nossa missão. É uma missão e a gente precisa saber que nós nunca vivemos para nós, mas para Deus, para os outros, e é isso que vai transformando e dando sentido à nossa vida. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.